Olá, você que está nos assistindo, nós estamos aqui com o pastor Hernandes Dias Lopes, dispensa apresentações, né? Pastor aqui da Primeira Igreja Presbiteriana. A gente está aproveitando esses 500 anos da Reforma Protestante para poder falar um pouquinho com ele sobre isso. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um privilégio estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante e eu espero que essa entrevista abençoe muito a sua vida. Pastor, vamos pegar na perspectiva histórica. O que aconteceu naquele 31 de outubro de 1517? Aquele dia foi um divisor de águas na história da humanidade, especialmente na história do cristianismo. Porque a igreja cristã, durante muitos séculos, estava se desviando paulatinamente, progressivamente, do vértice da verdade. E na medida que a igreja foi se desviando teologicamente, ela foi também se desviando moralmente. A igreja se fortaleceu politicamente, economicamente, mas perdeu a sua fidelidade às Escrituras e perdeu o seu compromisso com a ética cristã. Então a reforma não foi uma inovação. A reforma foi um retorno às origens, um retorno à doutrina dos apóstolos, ao cristianismo primitivo. Havia intenção de Lutero, havia intenção dos reformadores de fundar uma nova igreja, ou a ideia era reformar a igreja cristã? A princípio, Lutero tinha a intenção de reformar a igreja, mas ele cedo percebeu que isso era impossível. Impossível porque a estrutura estava tão comprometida com esses desvios, com novidades que foram introduzidas na igreja, com práticas e com doutrinas estranhas às Escrituras, e nós poderíamos citar algumas delas, como, por exemplo, a questão do culto às imagens, às relíquias, a entender Maria como mediadora, como corredentora, o purgatório, o confessionário, a transubstanciação, a salvação pelas obras. Mais tarde vem então a infalibilidade papal. Tudo isso é completamente estranho ao ensino do Novo Testamento. Quando eles percebem que a igreja não tem disposição de rever esses desvios e voltar às origens, então eles entendem que é preciso uma reforma radical. A gente pode dizer que um grande legado dessa época é levar a Bíblia para o acesso às pessoas, que as pessoas a Bíblia estava praticamente fechada, né, dentro da igreja. Exatamente. A reforma foi uma volta às Escrituras. E é curioso porque em 1450, na Alemanha, vem a invenção da imprensa com Johannes Gutenberg. E isso facilita com que as traduções da Bíblia, né, para o alemão, depois através de John Wycliffe para o inglês, possibilita o acesso do povo às Escrituras. Então a Bíblia sai da mão do clero e entra para a mão do povo, porque um dos princípios da reforma é o livre exame das Escrituras. A Bíblia não é um livro para ser lido apenas por uma elite espiritual. A Bíblia é um livro para ser lido pelo povo. E na medida em que o povo teve acesso às Escrituras, a reforma foi se consolidando através das doutrinas que foram ensinadas, voltando à doutrina dos apóstolos. Pastor, qual a importância de se lembrar desse momento 500 anos depois? Eu penso que, Laércio, é importante porque um dos lemas da reforma foi Igreja Reformada, sempre reformando. Historicamente, a reforma não é uma coisa estanque que aconteceu e perdeu a sua finalidade dali para frente. Ao contrário, nós precisamos constantemente rever a nossa teologia e rever a nossa ética à luz das Escrituras e voltar ao princípio, voltar à origem, voltar à palavra de Deus. Então, você perceba comigo uma coisa. A Europa, onde aconteceu a reforma, se desviou novamente. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. A igreja protestante da Europa desviou-se das Escrituras. Precisa de uma nova reforma. Então, nós precisamos continuamente examinar a nossa vida, a igreja precisa examinar a sua conduta, a sua doutrina, a sua teologia, para ver se essa teologia e essa ética está exatamente de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. É por isso que é importante celebrar, porque nós precisamos, ao celebrar, não só dar graças a Deus pelo que houve, mas rever a nossa postura hoje para ver se está exatamente de acordo com este padrão absoluto que é as Escrituras. Por isso, um dos lemas da reforma
foi só a Escritura, só a Escritura. Agora, você acha que nós que temos esse legado, trazemos, nós evangélicos, né, que trazemos o legado da reforma, a gente se esqueceu um pouco disso, desse contexto histórico atualmente? Acredito. E a história, Laércio, disse alguém com razão, deve ser nossa pedagoga, para não ser nossa coveira. Se nós não conhecermos a história, nós vamos repetir os mesmos erros dela. Muitos protestantes hoje não sabem o preço que foi pago para que a reforma fosse estabelecida e o Evangelho chegasse até nós. Por exemplo, o massacre de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572 na França, a Guerra dos 30 Anos, 1618, 1648, na Alemanha, o que aconteceu na Inglaterra com os puritanos, o massacre que houve no período de Maria Tudor, 1553, 1558, se nós não entendermos que irmãos nossos selaram com seu sangue esse testemunho para nos legar o Evangelho, nós não vamos valorizar o significado histórico da reforma para nós. Hoje em dia, felizmente, ninguém morre mais por defender as suas ideias, mas qual é o grande desafio de hoje? Eu acho que ainda morre, Laércio. Morre sim. Hoje tem muitos países onde irmãos nossos ainda estão morrendo pela sua fé. Mas é uma perseguição pior do que a espada, é a perseguição ideológica. É a bomba das ideias. É o liberalismo que entrou e devastou a igreja na Europa, na América do Norte e já atingindo igrejas no Brasil. Porque a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Nós precisamos nos acautelar, para que o mundo não queira aplaudir-nos. O Evangelho nunca foi popular, nunca foi. Sempre que a igreja pregou com fidelidade a palavra de Deus e viveu com integridade o Evangelho, enfrentou a hostilidade do mundo. Hoje, infelizmente, muitas igrejas querem a amizade do mundo e perdem o seu poder, perdem a sua integridade, perdem a sua relevância na história. Hoje a gente defender alguns pontos bíblicos é tido como fanático, é tido exatamente, fundamentalista. Fundamentalista, radical. E o Evangelho, ele é uma verdade absoluta. Foi verdade ontem, é verdade hoje, vai ser verdade amanhã. Não é a cultura que valida a Escritura, é a Escritura que julga a cultura. Então, quando você percebe que nós estamos vivendo hoje numa realidade da pós-modernidade, onde existe a ditadura do relativismo, onde é proibido proibir, no inclusivismo pluralista, toda religião é boa e o que importa é você ser sincero, cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta. Essas ideias são completamente estranhas à palavra de Deus e completamente estranhas ao Evangelho e ao protestantismo. Nós precisamos resgatar a veracidade dessas verdades que foram bandeira tremulantes da reforma do século XVI. Pastor, para a gente encerrar, então, dia 29 de outubro vai ter uma grande comemoração aí desse Exatamente. Eu quero convidar você para fazer uma caravana aí da sua igreja, para levar a sua família, levar os seus amigos e participar conosco no dia 29 de outubro, às 15 horas, né? Lá em Jardim Camburi, e nós esperamos que todos possam celebrar conosco essa data importantíssima. Pastor, obrigado então pela sua entrevista. É um privilégio. Ok, obrigado. Bom, só lembrando então, dia 29 de outubro, a partir das 3 da tarde, no Centro de Celebrações, lá em Jardim Camburi, na Avenida Norte Sul, você está convidado.